Operando pra você melhorar. É número 1 na internet e no seu rádio. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. O ouvinte em primeiro lugar. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Purifico tuas transgressões e pecados. Volta pra mim. Assim diz o Senhor que te redimi. Ao Judá das ruínas te levantarei. Jerusalém será edificada. Estou restaurando o tabernáculo caído de Davi, para que todos busquem ao Senhor. 9h51 e o programa Ventura nesta manhã de segunda-feira e o quadro Tema Central, com a participação do Ministro da Palavra, estaremos em uma reprise do dia 19 de abril de 2021, onde nós falamos sobre a questão dos grupos familiares. Você que é líder de exército, de tribo, presbítero, né, líder de grupo familiar, não pode deixar de estar rebuscando esse assunto, né? Então fica essa dica aí, 8h52. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Habitará com eles e eles serão povos de Deus. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma,
Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 199-9361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-99956-5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 98829-6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Começa agora o programa
Vento Sul. É 9h01 e o programa Vento Sul nesta manhã aí de segunda-feira, desejando a todos vocês, né, um bom dia. Você que já está acompanhando o programa Vento Sul aí pelo nosso aplicativo Pão de Judá, muito legal aí o aplicativo, né? Esse aplicativo aí que leva a vida para muitas pessoas aí que necessitam. Através desse aplicativo elas são alcançadas e elas recebem aí da parte de Deus aí um alívio, direção e muitas libertações, né? Então tá aí a dica, né? Vamos nos utilizar bastante do aplicativo Pão de Judá. Bom dia para você que está no Facebook, muitas pessoas já acompanhando o programa Vendo Sul pelo Facebook, Fran Silveira, Jéssica Capelletti, aqui na sequência muitas pessoas também vão entrando, vão deixando o seu like aqui. E aqui nós temos Carlas Fontoura, né, mandando Deus abençoe o programa Vento Sul, ricas chuvas de palavras que edificam, né? Falando em chuvas aí, até quero aqui aproveitar esse meio de comunicação e pedir a todos os nossos irmãos um momento de oração e de intercessão aí durante o dia aqui pela região de Minas Gerais, aqui principalmente ali perto de Belo Horizonte, né? Ali no Pará Carioca, ali uma cidade ali onde tem uma barragem, né, que desde ontem toda a comunidade ali está em alerta, né? Tem uma barragem ali que está com praticamente 99% aí. As autoridades civis ali alertaram ali aquela comunidade em que se romper esta barragem aí, haverá aí água mais de 60 metros de altura, vai subir o nível do rio São João ali, que é o rio que banha aquela região. Então muitas pessoas já estão saindo das suas casas, né? Isso é muito triste, né? Porque estão deixando ali sonhos, projetos, planos e aquilo que eles conquistaram ao longo da vida. E muitas pessoas já estão aí morando embaixo de pontes ali, né, na proximidade, para poder se livrar dessa tragédia. Então, as notícias que tivemos até essa madrugada é que o povo está em alerta e já evacuando aquela região, né? Então, fica aí o nosso pedido de oração aí a todos que estão nos ouvindo, né? Nós estamos aqui com a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo nessa região aqui de Minas Gerais e a nossa comissão divina aí de estar levantando um clamor e a gente pede auxílio para você que está nos ouvindo. Orar por esse povo aqui de Minas Gerais, né, aonde é uma geografia bastante acidentada, né, então seguidamente tem esse tipo de problemas aí, né. Tivemos alguns meses atrás, acho que quase um ano atrás, né, aqui de Varginha também aquela barragem ali que banhou, infelizmente muitas pessoas aí perderam suas vidas, né. Então fica aí já falando em chuva de bênçãos, né? Vamos pedir para que Deus aí feche um pouquinho ali as comportas das águas aí do céu, para que esse povo possa aí se livrar aí de tamanha tragédia, né? Muitas pessoas aqui estão acompanhando, Jéssica Capelletti, né, Carla Fontoura marcando muitas pessoas aqui do programa, Marta Nunes aqui de Minas Gerais, Neila, Mari Correia, Andréa Mello aqui, né? Inclusive Andréa Mello, aqui a nossa irmã, mora nessa região aqui de Minas Gerais, Lagoa Santa, né? Que é bem próximo também dessa região, né? Carlos Alberto também acompanhando o programa, né? Paulo Silva, né? Mandando um bom dia pra gente. E na sequência muitas pessoas vão acompanhando o programa, deixando o seu like, deixando o seu comentário, né? Você que está acompanhando o programa Vento Sul pela FM, a 102,7 Rádio Interativa Pinhal, grande abraço para todos vocês. Muito legal aí fazer parte da sua manhã, do seu dia, já iniciando a semana, né? Falando sobre assuntos importantíssimos. Já no segundo bloco do programa Vento Sul,
Nós vamos estar aí com a participação do Ministro da Palavra, né, de um assunto que foi abordado, né, lá no dia 19, né, de abril de 2021, né, será uma reprise, esse segundo bloco aí, com a participação do Ministro da Palavra, falando sobre grupos familiares, né, gente? E grupos familiares é aquilo que está no centro do coração de Deus. Inclusive, se você acessar, né, aí a TV por assinatura, e também ir na nossa Rádio TV Menorá YouTube, que, né, aí é gratuito, né? Nós temos a Escola do Reino do dia 19 de 9 de 2017, falando sobre grupos familiares, aula 69, aula 69, falando sobre grupos familiares. Então você que é líder de grupo familiar, né, você que é líder de exército, né, de tribo, e principalmente presbíteros, né, essas rebuscagens aí que nós fizemos aí nas programações de rádio, que tem aí desde cedo até o final do dia, desde as 6 da manhã até o final do dia, é muito importante você aí conduzir o rebanho, o seu rebanho que Deus confiou aí nas tuas mãos para a mesa do Senhor aí durante essas programações de rádio, porque a gente está regando aí esse fluir desse rio, né, que é responsável pela nossa transformação e a nossa restauração. Então a Escola do Reino, do dia 19 de 9, né, do ano de 2017, falando sobre a importância dos grupos familiares, a estratégia que Deus usa aí para expandir e edificar a sua igreja. Aí você vai aprender as bases bíblicas, né, e a importância do grupo familiar na tua vida, na minha vida e na edificação desse projeto maravilhoso de Deus. E é o ano aí que nós, segundo o culto mundial da semana passada, o dia 31 foi o último culto mundial, né, que nós tivemos. Ali o ministro falou sobre planejamento e execução. Então é importante aí para você não se perder na execução, planejar já 2022 em cima desses assuntos que nós estamos trazendo aí hoje, que é grupos familiares, né? Veja só, a Igreja na Casa também teve uma reunião no dia 4 de 2021, está lá gratuitamente, né? Na Rádio TV Menorá YouTube, você pode acessar, teve uma reunião lá, que foi falado sobre a respeito dos grupos familiares, agenda nova, né? Virtual e presencial, né? Híbrido, né? O grupo familiar híbrido, que nós temos que aproveitar toda essa tecnologia. Foi uma reunião que aconteceu lá na cidade de Cachoeira do Sul, dia 4 de 4, então fica essas duas dicas aí. 4 de 4 a reunião Igreja na Casa, né? E a Escola do Reino do dia 19 de 9 de 2017, falando também sobre esse assunto, aula 69. E hoje, aqui no segundo bloco, nós vamos falar também sobre a importância dos grupos familiares, por que há uma resistência nos grupos familiares, e você vai descobrir, vai poder ajustar aí pontos importantes aí desta edificação espiritual. São 9 horas e 8 minutos, às 9 horas e 10 minutos aí pelo aplicativo vai haver aí um rompimento, né, da sequência aí do programa Vento Sul, porque nós temos aí nossos breaks comerciais que entra aí pelo aplicativo Pão de Judá. Mas às 9h15 vamos retornando, né? Agora você que está na FM e também pelo Facebook e também pelo Instagram, você vai acompanhando na íntegra e sem interrupção. E aí depois às 9h25 nós teremos os nossos breaks comerciais. Então agora vamos passar aqui para um comentário bíblico, né? Falando um pouco sobre a dica do mês, né, que começou essa semana, que é aquele CD Visão Empresarial. Eu também, quando eu ouvi esse nome, esse tema, CD Visão Empresarial, já há alguns anos, né, eu pensei assim, não sou empresário, eu não vou acessar. Mas aí, acessando esse material, eu descobri que sim, eu sou um empreendedor, né? Eu sou um empresário. Deus confiou esse corpo tripartido para mim, né? Corpo, alma e espírito, as faculdades da alma, as faculdades do espírito, as faculdades do nosso corpo físico, né? Que são 5, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato, né? O Senhor confiou, né, para eu empreender no reino, para eu investir no reino, para eu ser realmente um empresário do Senhor, né? Fazer multiplicar, né, com esses dons e talentos que Deus deu a cada um de nós. Até tem uma parábola que fala, né, a parábola dos talentos. O Senhor confiou talentos, né? Para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5. Então o Senhor confiou algo que não é nosso, que é dele, e que ele aguarda e espera, né, com muita alegria que você venha multiplicar
aquilo que ele confiou nas tuas mãos, né? E então nós vamos ver esse agora comentário bíblico falando um pouquinho sobre a dica do mês, que é esse material fantástico que você pode adquirir ele na nossa loja virtual, né? Que é o CD Visão Empresarial. Então vamos desfrutar ele. Você confere comentários bíblicos. Olá, Deus abençoe a todos. Eu sou Silvana de Ouro Fino, Minas. Eu vou compartilhar com vocês a segunda mensagem do CD Visão Empresarial. Essa segunda mensagem está falando a respeito dos dízimos e das ofertas. Então Deus usou dessa mensagem para tirar as dúvidas que a gente ainda tem, nos explicar, para quem não sabe, né, a necessidade dos dízimos e das ofertas na igreja, né? E no início ele fez uma pergunta assim, ó: será que Deus precisa do nosso dinheiro para o seu plano ser consumado? E citou o exemplo daquele homem coxo que se ficava na porta da igreja, né? A igreja estava iniciando naquela época. E esse coxo estava na porta da igreja e passou Pedro e João, que vinham cheios do Espírito Santo, né? E o coxo pediu esmola. E Pedro disse assim, ó: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E orou pelo enfermo e ele foi curado. Eu achei muito interessante isso aí, porque é uma prova de que Deus não precisa de dinheiro para manifestar o seu poder, né? Ele citou também a palavra Salmo 24, né? Versículo 1, que fala que ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que neles habitam. Isso aí ele quis dizer que tudo que tem na terra pertence a Deus, inclusive o dinheiro, né? E Deus usa da vida do homem, ele não tem domínio sobre as coisas nem sobre o dinheiro. Deus só usa o homem para administrar aquilo que é de Deus, né? Aí o ministro citou também uma experiência que ele teve na vida dele, que ele perdeu tudo que ele tinha por amor ao dinheiro. Então Deus nos prova o coração para ver se ele está em primeiro lugar, né? Ele citou a palavra Ageu 2, versículo 8 e Malaquias 3, do versículo 8 ao versículo 11. Aí ele explicou detalhadamente a respeito dos dízimos, que é a 10ª parte de tudo que a gente recebe, né? Inclusive bens, né? E ele falou assim que o mundo está dessa forma hoje porque o homem tem droga, tem miséria, tem roubo, tem promiscuidade, porque o homem não dizima, né? Então, para a gente ser abençoado, para a gente ser guardado, né? Protegido, Deus usa do dízimo para evitar que sejamos amaldiçoados. Então, as pessoas que dizimam e ofertam são guardadas por Deus. As ofertas, Deus multiplica tudo aquilo que ela tem, né? Então eu aconselho os irmãos a estarem acessando essa mensagem, é muito importante para tirar todas as dúvidas, todos os enganos que a gente ainda tem no coração a respeito de dízimos e ofertas. Eu aconselho e está lá na editora Vento Sul para vocês conseguirem. Você ouviu Comentários Bíblicos. Tá, então a participação da Silvana Ferreira aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, aí compartilhando, investindo aí no reino, né? Trazendo aí o seu comentário maravilhoso sobre esse CD da dica do mês. Muito legal aí, muito obrigado aí a participação da Silvana. E você que está acompanhando aqui pelo Facebook, né? Pode deixar comentário aí a respeito da dica da semana e também a respeito aí desse assunto que nós vamos abordar hoje no quadro Tema Central, que é, né, muito importante, que é grupos familiares e algum testemunho, alguma experiência tua, né? A Carla Fontoura já colocou aqui, falando um pouco sobre a dica mensal, que a visão empresarial, né, é a nossa alma que é empresário, né? E Cristo é o nosso dono. Olha só que legal, né? Muito interessante isso aí, que as faculdades da nossa alma, mente, vontade e emoções, ela tem que estar totalmente voltada para esse empreendimento, viu? Na tua mente não pode ter outro pensamento a não ser esse. A tua vontade, a minha vontade não pode ter outra a não ser essa, né? E a nossa alegria é de ver aí a obra do Senhor sendo edificado, né? E quando se fala assim em visão empresarial, realmente
estamos num mundo capitalista e que para tudo necessita de recursos financeiros, né? E para expandir a obra também esses recursos é muito importante. Hoje você está desfrutando aí de programas, né? Pela rádio TV Menorá, aí pelo YouTube gratuito, né? E as programações de rádio você recebe tudo gratuito, as inserções ao vivo do Ministério da Palavra você aí recebe gratuitamente, com uma qualidade de áudio e de vídeo, né? E isso tudo tem um custo, né? Existe um custo de manutenção, um custo para adquirir esses equipamentos e que não é barato não, viu? Isso é tudo muito caro, a tecnologia para poder proporcionar um áudio de qualidade, né? E um vídeo de qualidade para o teu desfrute, né? Para você não ter nenhuma interrupção ali quando senta no teu sofá para receber o conhecimento espiritual. Isso é um custo muito alto, viu? É muito alto mesmo. E até para você ter assim, uma compreensão mais profunda sobre a questão de custos, né? Você, para viver na Terra, você tem um custo fixo, né? Você come, você bebe, você dorme, você mora, né? Você veste, né? Você precisa de veículos, né? Para se locomover, você precisa de uma estrutura, né? Então você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Existe uma estrutura que tem um custo fixo para você poder viver nessa vida temporal. E para você receber também essas maravilhas de Deus, que nos traz conforto e consolo em momentos difíceis da nossa vida, né? Alguém lá na ponta está pagando um preço alto, muito alto, para você receber. E nada mais justo, né, do que você e eu que temos recebido essas bênçãos de Deus, sabedoria dos céus, que nos dá alento em momentos de provas e direções em momentos de tribulações. Nada mais justo de nós estarmos obedecendo esse mandamento de Deus, que é a questão de dízimos, ofertas, né, contribuições. Então, está aí a dica, né, que você realmente seja sensibilizado no teu coração. Se você ainda não é dizimista, não contribui ainda com o reino, coloque em oração, eu tenho certeza que Deus vai mostrar algo para você, viu? É muito importante assim que você tenha esta revelação, porque fazer a vontade de Deus é uma demonstração de amor, né? Quando a gente obedece mandamentos, isso é uma demonstração de amor. O próprio Jesus já nos deixou escrito em sua palavra que aquele que obedece os meus mandamentos é este quem me ama e será amado pelo meu Pai. Olha só que maravilha, né? Então fica aí essa dica mensal, né? CD Visão Empresarial. Se você não tem esse material ainda, adquire aí na nossa loja virtual editoraventosul.com.br, tá bom? Vamos ver aqui se temos mais um comentário. Não temos ainda comentário, mas você fique aí com liberdade de deixar postado o seu comentário. Temos aqui qual é a sua pergunta, né? Você pergunta e o programa Vento Sul traz a resposta para você. E a pergunta de hoje é justamente sobre essa questão financeira. Por que a igreja na terra, né, está sofrendo nesta área, né? Por que está tudo meio barrado, meio brecado? Então você pergunta, o programa Vento Sul traz a resposta para você. Se você tem alguma dúvida, manda aí para a gente, para nossa produção, 035 93 505 97 61. Já você vai ver aí no rodapé aqui na tua tela aí do programa Vento Sul o nosso telefone. Vai lá, ó, 035 93 505 97 61. Você tem pergunta, manda pra gente, que a gente vai fazer uma rebuscagem aí nos materiais da editora Vento Sul, né, nos vídeos da Rádio TV Menorá, e traz a resposta para você. E a pergunta hoje é essa: por que a igreja sofre financeiramente? Você vai descobrir. Vamos lá. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro Sérgio Alves. Meu nome é Adriana, falo de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ministro, quem olha uma igreja do lado de fora, sabemos que tem uma visão periférica da situação. Mas quem conhece o trabalho espiritual sabe do zelo e a dependência do Senhor que um líder deve ter. Mas a minha pergunta é:
Ministro, por que a igreja sofre financeiramente? Deus não deixou isso na mão do homem. Mas Satanás ensinou isso para o homem. As pessoas que têm posses naturais, elas acham que entrando aqui e dando a sua contribuição expressiva, que eles podem administrar os recursos, que eles podem interferir no comando representativo de Deus, que eles podem mudar coisas aqui, retirar coisas daqui, incluir coisas aqui. Isso nunca foi possível nessa igreja. Amém. O sistema de Deus aqui é tão protetivo e tão rígido que ele não permite que essas pessoas venham corromper esse movimento. Ele não deixa. Não é uma coisa de homem. Eu não tenho força para segurar isso. Sim. Às vezes eu estou entregue ali, não tem mais o que fazer, e eu estou clamando, e eu estou vendo que a coisa vai descambar, mas Deus interfere e corta o mal pela raiz. Amém. Porque um homem não consegue suportar essas pressões. Só se Deus está ajudando. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Tá, então você recebeu aí a resposta da sua dúvida, da sua pergunta, né? Aqui essa obra aqui é o senhor que administra, viu? Muitas vezes a gente quer dar ideias, pitacos e opiniões, mas o senhor cuida daquilo que é dele, né? Gente, quadro Momento Vento Sul do programa Vento Sul de hoje, falando também sobre esta área, né? Sobre aquele livro fantástico, né? Seja Próspero, você vai descobrir agora como você pode prosperar na sua vida financeira. E lembrando aqui, aproveitando que Passo Fundo, agora no próximo sábado, dia 15, às 14 horas, nosso grande momento micro-regional Passo Fundo. Participe, vamos lá. Momento Vento Sul. Momento Vento Sul. Olá. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, Seja Próspero. Ele é um livro de bolso com 32 páginas e fala sobre as finanças segundo a palavra de Deus. Então, por exemplo, você já ouviu falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre esmola? A Bíblia fala exatamente o que é o dízimo, o que é a oferta, o que é a esmola. E a Bíblia traz instruções para todas as áreas da nossa vida. E a área financeira não seria diferente. Então Deus, nosso Criador, por meio das Escrituras Sagradas, nos deixou as instruções de como administrar nossas finanças de forma que a gente nunca fique no negativo, né? De forma que a gente sempre tenha o suficiente para as nossas necessidades e que também possamos multiplicar esse dinheiro que Deus nos dá, fazendo tudo como Ele orienta para recebermos a sua bênção. Outro ponto falado no livro Seja Próspero é a respeito dos gafanhotos. No livro de Joel, na Bíblia, consta que existem 4 tipos de gafanhotos que vinham e devoravam as plantações. E esses 4 gafanhotos representam espíritos malignos que periodicamente vêm e abalam as finanças daqueles que não cumprem as leis de Deus na questão financeira. Então esse livro Seja Próspero, ele fala sobre o que Deus ensina sobre dinheiro, sobre finanças, e ele também fala como vencer esses gafanhotos, que espíritos são esses, que 4 tipos de espíritos são esses, e o que nós devemos fazer para não sermos atacados por esses espíritos. Então fica a nossa dica que você possa entrar no site da Editora Vento Sul, procurar o livro Seja Próspero e desfrutar da prosperidade que só Deus traz por meio da obediência aos ensinamentos divinos. Que Deus te abençoe. E nós continuamos aqui na Editora Vento Sul, trabalhando para levar vida para você. Momento Vento Sul. Participe com a gente.
Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E
E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9 horas e 29 minutos, o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que hoje no quadro Tema Central nós vamos falar bastante a respeito daquilo que está no centro do coração de Deus, que é uma estrutura para desenvolver o gerar e o cuidar, né, que é os grupos familiares. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Neuza, Júlia, e todos os ouvintes aí das rádios FMs, as coligadas aí com o programa Vento Sul. Deus abençoe a todos vocês. Que legal, ministro, muito obrigado aí pela sua participação. E eu já quero começar trazendo um pouco sobre o nosso culto mundial ontem, né, que o ministro falou sobre Judas, verso 3, falando sobre um investimento. Aí, com certeza, quando a pessoa ouviu aquela palavra investimento, já se reporta aí para o bolso, né? Já vamos falar de novo de dízimos e oferta. Mas o investimento que Deus fala é uma entrega plena do coração da pessoa, né? Onde tem ali a consagração, aí como resultado da consagração, que é um contexto genérico, oração, jejum, busca do conhecimento, isso tudo são meios para que você venha colocar em prática a vontade de Deus, que é o gerar, o cuidar e contribuir. E eu queria que o ministro falasse algo assim que me chamou muita atenção, que o ministro comentou sobre aquela dispensação, que Judas estava falando sobre um assunto, e daqui um pouco o Espírito Santo ali moveu Judas a mudar a direção e falar sobre a questão de batalhar pela fé. Então nós temos muitos subtítulos que poderíamos falar sobre isso aí. Mas eu queria que o ministro, dentre esses que vai comentar, falasse um pouquinho sobre a leveza desse servo de Deus que estava preparando uma carta para falar sobre um determinado assunto. E daqui um pouco o Espírito muda a direção e ele não rasga fora a carta. Ele deixa registrado ali que houve uma mudança repentina. E eu queria que o ministro falasse isso para nós, porque às vezes a gente está programando uma coisa que não é maligno, né? Faz parte da edificação. E aí Deus chega e quer mudar um pouquinho. E a gente ou rasga tudo, ou pega e continua com o nosso projeto e se esquece da vontade de Deus que mudou naquele momento. Fala um pouquinho sobre essa leveza, ministro. Essas porções da Escritura que relatam essas coisas, a gente pode ver o comando e o controle administrativo da obra de Deus. E sobre todo mundo também é assim. Muitas vezes você vê homens ímpios lá fazendo decisões globais, e aí ele pensa que aquilo ali é ele que quer fazer daquele jeito, que planejou, que manipulou, que preparou para fazer, mas de repente há um resultado diferente. Então Deus moveu as circunstâncias e o mundo espiritual das coisas ali para fazer com que aquilo que Deus quer. Na igreja, muito mais sério isso é. Quantas vezes eu fui assim, pensando e recebendo na semana, naquele dia das coisas de Deus, assim, eu hoje tenho certeza que Deus vai falar sobre isso, né? Mas quando você chega assim, muda completamente. Você até já tem o versículo lá, já aberto, tudo certo, vamos falar sobre esse assunto. Quantas vezes em micro-regional me aconteceu isso, né? E eu tá assim já querendo lê-lo, vou mandar os irmãos abrir a Bíblia e daqui a pouco vira tudo, né? Então ali naquele versículo fica claro
que o homem realmente não faz as coisas assim que é o que ele quer na igreja, né? Porque quando o homem não faz o que o Espírito quer, Deus se retira daquela estrutura. Hoje eu vejo assim muitas organizações sem referencial direcional de Deus. Porque eles não deixam o Espírito Santo falar o que quer e fazer o que quer. Então, aquela organização fica sozinha, sem aquele falar diretivo de Deus. Entende? Não tem o que fazer. Aí eles vão ganhar almas? Vão. Eles vão louvar o Senhor? Tá, vão. Aí tudo misturado, um pouco eles fazem, um pouco eles glorificam Deus, mas Deus está aproveitando alguma coisa dali. Né? Agora, na igreja do Senhor, que segue, insiste no modelo do monte, como nós, assim, as probabilidades do Senhor dirigir tudo é 100%. É quase 100%. Né? E os erros que Deus permite acontecer é para a gente aprender coisas importantes. É permissão divina mesmo. Né? E ali, né, no livro de Judas, V3 ali, o que a gente vê? A gente vê ele sentando porque sentiu a inspiração do Espírito Santo, e as primeiras coisas que vinha na cabeça é para falar sobre assuntos genéricos da salvação. Né? Como todos, às vezes, até o apóstolo Paulo muitas vezes começou a direcionar uma coisa no início e Deus virou para outra. Então, é para você ver a soberania de Deus sobre toda a administração da igreja, não só da igreja, como do planeta também. Verdade. Eu trouxe esse assunto aí porque a gente ouve muitas vezes, e até às vezes a gente falhou e falou a seguinte frase: eu estou cheio de fé, a minha fé fez determinada coisa. Aí você vai ver assim, aquela colocação da pessoa, e falo de mim, muitas vezes aconteceu comigo também, a gente vai ver que aquela fé é só um conhecimento, porque a gente meditou na palavra, a gente jejuou, a gente orou, né? Mas aí não tem obediência. E na verdade isso não é fé, né, ministro? Conhecer a verdade, orar e jejuar é um meio, né? A fé é quando você obedece, é isso? É. A fé é a crença inabalável na unção interior, né, e vai cumprir o que Deus quer e daquilo que está escrito, que ele conhece. Essas duas coisas, quando cumpridas, manifestam um homem de fé. Né? E várias vezes Jesus disse, olha, a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher cananeia, a tua fé trouxe a bênção de Deus para você. Então, são exemplos claríssimos que nós temos, né, de que as coisas são feitas, tudo que abre a chave da porta do céu para descer as bênçãos, a janela do céu, é a fé. Amém. Neuza. Amém. Ministro, a Igreja na Casa, Cristo instituiu esse formato. E como explicar, então, o sistema clérigo e leigo, ministro? O clérigo e leigo começou a entrar na igreja no ano 280, a 310 por aí, aqueles 30 anos ali, que o homem sentiu o governo do Espírito Santo e começou a não gostar. Porque se vivia de um jeito que não era, o mundo social, científico estava evoluindo, e para implantação de algumas coisas novas precisava quebrar a estrutura de Cristo, entende? Como é que ele vai tirar as pessoas daquele sistema espiritual para aderir o que tem hoje aí, se não fizer uma degradação, né, dos valores estruturais de Deus? Por exemplo, se Satanás não desviar os homens do sistema da igreja, não tem mundo, entendeu? Sim. Não tem sistema do mundo. Aí tem uns que não saem da igreja. Então o que Satanás inventou? Inventou o clérigo e leigo. O que é o clérigo e leigo? Você vive
numa instituição chamada igreja, e você se denomina crente espiritual, mas você não faz nada que Deus quer. E nem vive governado por Deus. Mas você é crente, está na igreja, está salvo, está na glória. Há um fake news aí, né? A notícia é falsa. Sim. É falsa, ninguém está na glória na 7ª dispensação. Só na dispensação do reino que eles vão estar. Né? Então, o evangelho é uma boa nova. Né? Mas o sistema clérico e leigo é uma falsa notícia. Não é uma boa nova. É uma má nova. Né? Então, nós estamos querendo purificar a estrutura dessa igreja há muitos anos. Desde que ela nasceu. Porque quando essa igreja nasceu, já nasceu com esse processo. Sim. Entende? O que a gente faz aqui? A gente prega as verdades como elas são, para purificar nossa alma desse sistema independente de Deus. Mas você pode se certificar, a Neuza está aqui desde o início, pode ver praticamente que é difícil, é muito difícil você purificar a alma das pessoas para aceitar a igreja na casa. Porque ninguém acredita que Deus mandou fazer a igreja na casa. Entende? Ninguém quer saber da igreja na casa. Cada família que se converte deveria ter lá a sua igreja pujante, produtiva para Deus. Não tem. Né? Então aí você implanta um sistema que é certo, mas a prática não sai certa. Tu prega uma palavra que é pura e verdadeira, mas a manifestação dos crentes é a alma. Aí o senhor, certa vez, disse que não era para desanimar, que a igreja é assim. Mas na hora certa ele vai purificar. Amém. Tá certo. Ministro, sobre uma frase que foi citada nessa reunião, diz assim: essa obra de apacentamento tem que ser feita pelo Espírito Santo, e ele está dentro de nós, justamente para fazer essa obra. Queria que o ministro comentasse conosco como fazer essa comunicação com o Espírito que está dentro de nós. Através da renovação mental, a gente consegue fazer um contato com o Espírito, né? No momento que você renova a mente, reconhece os pecados, a maneira de fazer as coisas erradas, e vai saindo, vai confessando e vai saindo, se arrependendo dessas manifestações independentes de Deus. Então, quando isso começa a ocorrer de uma forma gradativa, aquela pessoa também começa a ajustar a sua comunicação e firmar a realidade de relacionamento com o Espírito Santo. E então ele passa a ver que o Espírito Santo é bem mais apto a dirigir nossa vida do que nós mesmos. Então isso é uma migração, né? É um desenvolvimento da salvação, que a gente chama lá em Filipenses 2,12, né? Lá em 1 Coríntios 3, de Deus somos cooperadores. Aquilo é uma revelação. Não somos feitores, nós somos cooperadores. Né? Então, para a pessoa aceitar essa verdade, ela depende dessa renovação mental e de chegar a uma submissão ao Espírito. Senão não vai ser um cooperador, ele vai ser um malfeitor. Entendeu? Hoje na igreja tem malfeitor. Pessoas que fazem as coisas independente do Espírito, porque têm conhecimento da palavra, mas não têm conversão da alma ao Senhor. E dependência de Deus. Então, para ser um cooperador... Um pouco sobre a questão das tentações que os grupos familiares enfrentam, né? E me deparei com um trecho da palavra de Deus aqui, que fala que Saulo perseguia a igreja e entrava nas casas e prendia os cristãos. E me chamou muita atenção que Saulo não entrava nas sinagogas para prender os cristãos. Ele não entrava nos templos, né, para prender os cristãos. E aquilo ali, assim, entrou forte no meu coração, que o maior desejo de Deus mesmo é que a igreja seja na casa. Por isso
que dentro de casa existem muitas tentações. Por exemplo, luta nos lares, marido e mulher, lutas nos lares, questão financeira, lutas nos lares, saúde, lutas nos lares, educação entre pais e filhos, né? E eu queria que o ministro falasse um pouco, porque às vezes a gente fica preocupado, mais uma vez no grupo de clérigos e leigos, né? Pregar aqui fora, falar aqui fora, cantar aqui fora, e em casa dá um caos. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Isso é sempre assim. Infelizmente, a gente não tem esse padrão excelente, né? Mas a gente faz tanta coisa assim com essas dificuldades todas. Mesmo assim, né, Deus consegue fazer com que a gente produza alguma coisa para Deus, né? A maior dificuldade que existe para quem quer servir o Senhor é equilibrar família e ministério, né? Aí então todos dizem para mim que fico surpresos que eu digo e nas pregações que educar filho é a coisa mais difícil na minha vida. E ser marido é a segunda mais difícil. Depois ser ministro de Deus é a terceira, né? Isso na minha fraca e pobre avaliação, né? Não sei se isso aí corresponde, mas as dificuldades que eu tenho circunstanciais são essas, né? Veja bem, educar, tu ajuda tanta gente espiritualmente, aí quando tu te defronta lá com um filho dentro de casa, fazer o que ali, né? Então é um desafio, porque você vê que aquilo é uma vida que está em desenvolvimento. Aí você precisa de tempo, precisa de paciência, você precisa, né? Aí tu tem 1000 encargos no ministério lá, tem encargos aqui. E aí tem temperamentos que não sabem fazer esse enfrentamento de tantos itens ao mesmo tempo. No meu caso, é difícil, eu foco demais, sempre uma coisa só, entende? E para mim, cuidar daquilo que é o foco e tirar uma fatia para cuidar das demais coisas que estão na minha volta, é muito difícil para mim isso. Eu acho que para todos deve ser difícil. É um desafio mesmo. E aí tu vê as coisas saindo errada, aí tu tem no lar, quem educa uma criança é o pai e a mãe, mas 85% é a mãe. Aquilo já é uma coisa que vem do Senhor, entende? Sim. A prova é que o crivo para a mulher entrar no reino é esposa e mãe. Aí me pergunto, quem não é casado e não tem filho? Aí tem que se submeter ao Senhor, né? Verdade. Então, se tem alguma coisa que Deus criou, e a mais antiga instituição é o casamento, o matrimônio, essa foi perfeita para fazer tanto a esposa quanto o esposo brilhar. Não tem uma instituição que trabalhe tanto na gente para aprimorar a vida espiritual do que a família. Verdade. Por isso que você citou todas essas coisas que você citou. Então, quando você consegue equacionar e administrar perfeitamente todas as coisas, que eu não vi ninguém até hoje, aí tu tá na glória já. Tá certo. Né? Por exemplo, se a mulher passar 3 meses sem reclamar nada de você, como marido, você tá na glória. Olha só, maridos, ajustem suas vidas. 3 meses aí, ó. Senhor Jesus. Mas a verdade é essa. Profundo, né? Verdade. Deus. Ao falar sobre as dificuldades que enfrenta nessa recuperação da igreja na casa, o ministro citou que não se anima com melhoras externas. Qual é o fator que pode animá-lo nesse trabalho, ministro? A conversão sincera das almas. Não tem coisa que me alegre mais do que isso, que me faça eu entrar em júbilo espiritual, do que eu ver uma
verdadeira conversão numa alma na igreja. Amém. Isso para mim é o maior prêmio que eu possa ver. Né? Ou quando a gente acha uma pessoa assim, ó, que a gente vê que o Espírito domina ela, entende? Isso é uma bênção enorme, gente. Porque aquela pessoa passa a ser confiável, entende? Quando uma pessoa não tem necessidade de nada aqui fora para ser feliz, ela depende de Deus, entende? E isso é uma pessoa que está muito próximo de uma glória. De entrar numa glória. Tu vai ver, claro, a pessoa tem pecado, a pessoa tem mania, a pessoa tem hábito, a pessoa tem problema, mas ela não precisa de nada aqui fora para se sentir realizada e feliz. Então é porque ela sabe viver com Deus e se contenta com o nada que tem ou com tudo que tem, tanto faz. Se tem muito ou não tem nada, dá a mesma coisa para ela. Essa pessoa é bem-aventurada. Tá certo, Júlia. Ministro, uma pergunta bem importante aqui que eu achei que fala assim. Uma frase novamente. Somos os que levam as pessoas à comida. É simples, mas por que se levantam tantos empecilhos em nós, como medo, timidez, vergonha, que paralisam os irmãos no cumprir o IT? Olha, para você evangelizar e cuidar, tem que ter o DNA de Deus em você, né? Já tem, que é o Espírito Santo. Amém. O DNA está no teu espírito. Agora, ele não pode ficar só no teu espírito. Ele entrou no teu espírito para ir para a alma. Então, quando essa natureza de Deus chegar na tua alma, você vai fazer tudo isso sem nada esperar em troca, nem lucro, nem reconhecimento, nem prestígio, nem aplauso. Esse é o bom ministro. Não quer... não depende de aprovação natural. Ele só foca agradar a Deus. Tá certo. Ministro, tem mais aqui uma pergunta aqui, que dá tempo ainda, são 9h51, diz assim, o ministro comentou sobre, detectamos diferença de maturidade espiritual, então a gente observa que a igreja tem várias faixas etárias da idade espiritual. E aí o ministro comentou, então temos muitos serviços. Eu queria que o ministro comentasse isso aí, porque tem chegado muitas pessoas na vida da igreja que tem condições, Deus deu talentos já, você olha para ela já enxerga, tem recursos, tem talento, tem disponibilidades, né? Mas está travado ainda. E eu queria que o ministro falasse, porque nós temos muito serviço para fazer ainda, né? Sim, mas tudo é uma questão de conversão de alma, irmão. Tudo é uma questão de estágio espiritual que a pessoa ganhou do Espírito. Veja bem que, para mim crescer em vida, eu só preciso querer. Verdade. Eu não preciso ter um QI 200, eu não preciso ter apoios laterais. Para mim, ser um homem espiritual e fazer tudo certinho para Deus e produtivamente, eu só preciso querer. E para mim, se eu preciso querer, o que precede? Eu tenho que tirar o excessivo valor pessoal da minha vida. Eu não tenho esse valor que eu tanto cuido, que eu tanto preservo, que eu tanto quero me defender, que eu tanto quero a reputação. Eu não posso me humilhar porque as pessoas vão me pisotear. É mentira. Isso é tudo mentira do diabo. Quanto mais humilde tu fica, mais tu recebe Deus e é usado por Deus. Ninguém vai te pisotear, porque só quem pode te pisotear é Deus. E esse sim, quando te pisoteia, tu tá liquidado, porque o diabo tá me pisoteando desde que eu nasci. Eu tô aqui de pé. Entende? Quando eu entrei para a igreja, aí ele parou de sapatear em cima de mim, só quando Deus libera, né? Então, na verdade, tu tem que temer somente o Senhor.
E a questão de ser um exímio servo do Senhor é uma questão de querer. É decisória a coisa. Verdade. Veja, você já está numa igreja que fala da palavra pura. Então agora é só querer. Agora, se tu não tivesse numa igreja que não pregasse a pura, a verdade inteira e pura, aí tu ia ter restrições seríssimas para crescer em vida. Amém. Mas mesmo assim ainda poderia pegar a Bíblia e esquecer a estrutura que não te ensina e meter bala pessoalmente na tua casa, entende? Foi o que eu fiz quando eu cheguei nessa igreja aqui. Fiquei 7 anos só olhando letra. Só estudando a palavra. Porque eu decidi que queria ser um servo. Pronto. E a minha decisão me trouxe para esse momento que eu estou hoje. Amém. Ministro, são 9 horas e 54 minutos, né? Novas do Reino já entra no ar também, trazendo muita edificação espiritual. Deixa aí o ministro com as considerações finais. Acho que já falamos todas elas, né? Mas só que Deus abençoe ricamente a todos os nossos ouvintes aí da Rádio FM aí. Eu vejo que esse programa tem um alcance muito grande, né? São 38 municípios. 38. Que Deus abençoe muito aí a todos. Amém. E vamos cada vez mais se aproximar de Deus, né? Que a hora final está chegando. Amém. Muito obrigado, tchau, então. Deus que Deus abençoe. Tchau. 9 horas e 55 minutos, né? Você acompanhou aqui no programa Vento Sul, né? Esse momento maravilhoso com o ministro da Palavra, trazendo aí a resposta a muitas dúvidas com relação à importância do grupo familiar. Obviamente, ficou muitos mais questionamentos aqui que a gente recebeu. Não deu tempo ainda, mas na sequência a gente vai inserindo, né, Neuza? Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 199-9361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 9
993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-99956-5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 98829-6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35-99870-2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. A JC Cosméticos disponibiliza uma linha profissional de produtos para salão de beleza, em parceria com a editora Vento Sul, e você expande, avança, levando vida que transforma vidas, vendendo para quem compra. Seja você também um distribuidor. Fone 011 98837 7137 ou acesse jccosméticos.com.br. Alô, John? Oi, João, negócio fechado. Alô, John? Oi, Maria, negócio fechado. O João e a Maria compartilham de um mesmo sonho, o de ter a sua própria casa, um lugarzinho ou um lugarzão para ser chamado de seu. Você procura casas, apartamentos ou um local para ter seu próprio negócio? Conheça John Melo Corretor de Imóveis, 519-9528-2336. Oi, eu sou John Melo Corretor de Imóveis, realizando sonhos. Conheça os produtos Pão de Judá e surpreenda-se. Camisetas e itens de decoração com versículos bíblicos. Alpargatas e tênis que aliam conforto e qualidade. Acesse nosso site e conheça as novidades. pãodejudachus.com.br. Utilize o cupom TVMenorá e ganhe 20% de desconto nas alpargatas. A Arrozeira Verp é uma empresa especializada em serviços de beneficiamento do arroz, em todas as suas etapas: secagem, armazenamento, empacotamento. Para mais informações, 559-9986-5669. Arrozeira Verp, fazendo a sua marca com qualidade e satisfação.
A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. Gente, tem novidade chegando por aí. Loja de roupas Virtuosa. Corre lá e surpreenda-se. Peças lindas a preços incríveis. Roupas femininas, calçados, bolsas, acessórios e muito mais. Rua Cantídio Rodrigues de Almeida, 604, Centro, em Constantina. Fone 549-9911-6265. Virtuosa, para mulheres de estilo. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você.